Boa noite, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma breve meditação para os nossos corações. Vamos então fazer a leitura do texto, onde nós estaremos baseando a nossa meditação. No livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, nos versículos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Ouve-me agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Por te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Peor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com carneiro, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o seu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, santo, amado e bendito Pai, na tua presença nós nos encontramos mais uma vez para meditar na tua palavra. Para isso, Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo aqueça nossos corações e abra nossos entendimentos, para compreendendo a tua palavra, possamos praticá-la no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o grande evangelista americano do século XX, que morreu agora, bem recente, já no século XXI, Billy Graham, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos realmente convencidos desta verdade. Porque quando nós lemos um texto como esse de Miqueias, e nós vamos ver daqui a pouco a acusação de Deus perante o seu povo, nós temos certeza de que Miqueias é como se estivesse escrevendo para nós, século XXI, aqui no atual cenário do Brasil. O que é que nós temos aqui então nesse texto? Nós temos Deus dizendo que, pedindo que o seu povo se defenda, porque Deus vai apresentar acusações contra o seu povo e que o seu povo se levante para defender-se, porque Deus tem uma controvérsia e Deus vai entrar em juízo com o seu povo e Deus vai sentenciar o seu povo. Veja no verso 1 que diz a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Então ele pede que o seu povo ouça. E diz assim: levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros a sua voz. Então ele pede que o seu povo se defenda das acusações. Isso perante as testemunhas, que são todos os elementos da natureza. Como ele diz aqui, montes, outeiros. Verso 2, e vós duráveis fundamentos da terra. Então ele chama a própria natureza para ser testemunha das acusações, da defesa do seu povo e da sentença que Deus irá dar posteriormente. Ele diz no verso 2, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. No verso 3, Deus faz uma pergunta retórica ao seu povo, diz assim: povo meu,
que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus está dizendo, o que é que eu tenho feito para com vocês, que vocês não têm respondido com amor, não têm observado, praticado os meus mandamentos? Diz o que é que eu tenho feito. Porque vocês estão tão enfadados, tão cansados de mim. Quero que vocês me respondam. Nos versos 4 e 5, Deus vai fazer um pequeno histórico do povo de Israel e dos seus grandes feitos para com o povo de Israel. Já que o povo não tem nada de negativo para apresentar diante do Senhor. Então Deus vai dizer 3 coisas que Deus tem feito para com o povo de Israel. Primeiro, Deus tem sido um Deus libertador. Verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então Deus está dizendo, eu sou um Deus libertador. Foi eu quem tirei vocês da terra do Egito. Vocês estavam escravos lá no Egito. E eu remi, eu resgatei vocês. E então dei como liderança para guiar vocês na peregrinação no deserto, Moisés, Arão e Miriam. Então Deus está dizendo, eu sou o Deus libertador. No verso 5, Deus vai dizer 2 coisas que tem feito, recapitulando um pouco os grandes benefícios, os grandes atos de Deus para com o seu povo. Deus vai dizer que Deus foi um Deus abençoador. Verso 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor. Os irmãos que conhecem a história bíblica sabem que Balaão foi um profeta contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas os irmãos sabem também que todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, Deus revertia aquela situação, então o povo era abençoado e não amaldiçoado. Isso mostra, meus irmãos, como Deus tem transformado o mal em bem, como Deus tem sido bondoso para conosco, como Deus tem nos abençoado, como diz o apóstolo Paulo, com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Balaão nunca conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, apesar de ter sido contratado, apesar de almejar os prêmios da injustiça prometidos pelo rei de Moabe, Balaque, ele nunca conseguiu. Então Deus está dizendo, eu sou um Deus libertador, mas eu também sou um Deus abençoador. Eu sempre abençoei vocês. E no final do verso 5, Deus diz, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. O que significa esses 2 lugares, Sitim e Gilgal? Sitim foi o começo da peregrinação do povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E Gilgal foi o final da peregrinação, quando eles chegaram na terra prometida e então cessou o maná. Foi lá onde eles começaram a comer outros tipos de alimento, porque o maná era só durante a peregrinação no deserto. Então lá em Gilgal cessou todo o maná e o povo começou a comer do fruto da terra. O que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo, eu sou um Deus provedor. Eu sempre provi tudo para vocês. Nada faltou para vocês. Então Deus está dizendo, eu sou um Deus libertador, sou um Deus abençoador e eu sou um Deus provedor. No final do verso 5, Deus disse que tudo ele fez para que o povo conhecesse os atos de justiça do Senhor. Para que conheças os atos de justiça do Senhor, diz o final do verso 5. Então Deus está dizendo, por que vocês estão vivendo assim? Né? Então vem a defesa do povo de Israel, nos versos 6 e 7. O povo diz assim,
Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Verei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? O povo então diz, eu vou exagerar nas ofertas e nos holocaustos. Eu vou dar mais do que Deus estava pedindo e requerendo na lei. Né? Porque todas essas coisas aqui foram legitimamente ordenadas por Deus na lei. Né? O holocaustos de carneiros, de bezerros, né? A libação de azeite. E o povo está dizendo, será que eu vou fazer tudo isso e eu vou ser agradável ao Senhor? Né? Veja que ele diz aqui, agradar-se ao Senhor de milhares, não só de um, mas de milhares de carneiros. Né? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou seja, vou dar meu próprio filho para perdão dos meus pecados, para a propiciação dos meus pecados. Né? Eu vou dar aqui 10.000 ribeiros de azeite. Você já imaginou o verdadeiro rio de azeite sendo oferecidos a Deus? O povo, então, acha que Deus estava querendo estas coisas. Coisas legítimas que Deus tinha ordenado, mas que não provinham de um coração regenerado, convertido. Ou como diz o salmista, de frutos que professavam o nome do Senhor. Então, coisas legítimas haviam se tornado coisas abomináveis a Deus. Porque Deus não estava querendo atos externos, Deus queria uma transformação interna. No verso 8, então, Deus está dizendo, vai dizer para eles, olha, tudo que eu quero que vocês façam, eu já declarei, eu já deixei revelado, explícito na minha palavra. Verso 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Então Deus sempre vai nos declarar e nos dizer o que é bom, nunca o que é mal. Deus está dizendo, isso vocês têm consciência. Por exemplo, a lei do Senhor, Paulo diz, é boa, ela é santa, a lei é agradável. Então, se provém de um Deus bom, a lei é boa. Então, Deus já tinha revelado a sua vontade, seus desejos, dentro da sua palavra, os seus mandamentos. Então, Deus já tinha declarado para eles o que é bom. E o que o Senhor pedia, então, do seu povo? Não era holocaustos, não era sacrifícios de carneiros, nem dos seus próprios filhos primogênitos que dariam em ofertas ao Senhor. Deus não estava querendo nada disso. Porque a pessoa pode ser capaz de fazer tudo isso, ser muito religiosa, cumprir os preceitos externos, regras, mandamentos, rituais, mas de fato não ter um coração convertido e voltado para Deus. Então o que é que Deus estava pedindo do seu povo? Primeiro, que pratiques a justiça. O que era isso? Exatamente um viver reto. Justiça vem no sentido de retidão. E havia muita injustiça no meio do povo de Israel. Olha o que diz aqui o verso 11. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Né? Verso 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável minguado. Então, eles eram pessoas profundamente injustas. Injustas na balança, injusta nos pesos, injusta no tratamento com os mais necessitados, com os pobres. Então Deus está dizendo, eu só quero que vocês pratiquem o que é reto, o que é justo. Depois Deus diz o seguinte, e ames a misericórdia, ou seja, que vocês quando vê alguém na miséria, vocês o ajudem, assim como eu ajudei vocês quando vocês estavam sofrendo na terra do Egito, na casa da servidão. Vocês clamaram e eu vi a aflição, o sofrimento do meu povo, e eu, em misericórdia, resgatei vocês. Então é isso que Deus quer exatamente de nós. O Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, nas suas bem-aventuranças, ele diz o seguinte,
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então Deus quer que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Então era isso que Deus estava pedindo, requerendo do povo. Não era só sacrifícios, não era só holocaustos, não era só ofertas. E a terceira coisa que Deus pedia do povo era que andasse humildemente com o teu Deus. Ele está dizendo, ande de maneira humilde. Por que, meus irmãos? Porque Deus detesta, abomina a soberba, a arrogância, o orgulho, a jactância, a vanglória. A palavra de Deus diz que o soberbo Deus conhece de longe e que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então nós devemos entender, irmãos, devemos andar de maneira humilde. O que é humildade? Humildade é reconhecer que tudo que somos, que tudo que temos, vem do Senhor. Que nós devemos entregar tudo nas suas santas e poderosas mãos. Então era isso que Deus queria. Deus não estava requerendo holocaustos, ofertas, sacrifícios, todas essas coisas. Deus só queria que eles fizessem o que era justo, que eles amassem a misericórdia, ou seja, ajudassem os necessitados, e que eles andassem de maneira humilde, reconhecendo toda a sua dependência de Deus. Então Deus vai apresentar alguns pecados do povo de Israel. Nós já falamos alguns, que é exatamente as balanças enganosas e os pesos falsos, né? Mas Deus diz mais coisas no verso 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Olha aí, irmãos. E os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Ou seja, eles são corruptos. Cidade cheia de violência. Os seus habitantes são mentirosos. Enganam e são enganados. E Deus diz no verso 13, a sua sentença. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolado por causa dos teus pecados. Então, os pecados que o povo cometia, além dos pecados da idolatria, que pesou mais na balança, o fato de Deus ter levado Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para deportar o seu povo, para arrasar, liquidar a cidade. Havia também os chamados pecados sociais, e havia também os pecados espirituais. Então Deus está dizendo que vai ferir o seu povo e vai deixar desolada a cidade por causa dos seus pecados. Veja o que Deus diz mais o que vai fazer, irmãos. Olha, parece que Deus está falando a nós hoje. Verso 14. Comerás e não te fartarás. A fome entrará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Vocês vão lutar pelos bens de vocês quando vier o inimigo, mas vocês não vão conseguir. E mesmo aquilo que vocês conseguirem livrar, eu vou fazer com que vocês entreguem ao inimigo à base da espada. Verso 15. Semearás, contudo não cegarás. Vocês vão semear, mas vocês não vão colher. Vocês vão pisar azeitona, verso 15 ainda. Porém não te ungirás com óleo. Vocês não vão se beneficiar com o fruto da azeitona, que era o óleo, que era uma das coisas mais preciosas no mundo antigo. Pisarás a vidima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Vocês não vão vocês não vão usufruir o fruto da videira, que é exatamente o vinho. Apesar de vocês trabalharem, pisando o lagar da vidima, mas vocês não vão usufruir. Verso 16. Porque observaste os estatutos de Ornim e todas as obras da casa de Acabe, e andares nos conselhos dele. O que Deus está dizendo é o seguinte, é que a semelhança do povo de
de Israel, o povo de Judá também começou a andar de maneira errada na idolatria. Quem eram esses dois homens? Omri era o pai de Acabe, e Acabe foi um dos reis mais terríveis de Israel, dos piores reis de Israel, casado com Jezabel, e ele já era ímpio, se tornou ainda mais ímpio. Já era idólatra, se tornou ainda muito mais idólatra, que ela era uma mulher gentílica, uma mulher lá da terra de Sidom. E o povo começou a andar nos conselhos dele, começou a observar os preceitos dele, aquilo que eles faziam, aquilo que eles ordenaram. E Deus está dizendo que ia sentenciar o seu povo por causa disso. Verso 16, Deus continua dizendo: por isso, ou seja, por esta razão, por esse motivo, eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Ou seja, vocês vão ser uma verdadeira vergonha para os povos. Os povos vão zombar de vocês. Vocês vão ser motivos e alvos de vaia. E eu vou fazer da cidade e dos habitantes da cidade uma verdadeira desolação. Meus irmãos, isso de fato aconteceu. O que nós estamos observando hoje no mundo? Pessoas cada vez mais ímpias, cada vez mais corruptas, cada vez mais distantes de Deus. E Deus já declarou o que Ele quer de nós. Deus já disse o que Ele quer. Mas infelizmente, não só o mundo ímpio, mas até mesmo a igreja brasileira não tem observado os mandamentos do Senhor. Não tem praticado a justiça, aquilo que é reto. Nem tem amado a misericórdia, não tem estendido a mão ao seu próximo, não tem ajudado aqueles que estão na miséria. E muitas vezes não tem humildade no seu coração. Foi por causa destes pecados, dessas muitas falhas, que o povo de Israel foi então invadido e foi finalmente levado cativo, porque eles haviam abandonado Deus de Israel. Não que eles tinham deixado de sacrificar a Deus, não que eles tinham deixado de fazer ofertas e holocaustos. Não, eles continuavam fazendo estas coisas, mas ao mesmo tempo, como diz Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra essa que foi repetida pelo Senhor Jesus Cristo na sua controvérsia com os fariseus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Então, meus irmãos, vamos pedir perdão ao Senhor e vamos clamar a Ele por sua misericórdia. Misericórdia sobre nossas vidas, misericórdia sobre o mundo, misericórdia sobre o nosso Brasil. E vamos rogar ao Senhor o fim desta pandemia, mas ao mesmo tempo reconhecer que tudo o que está acontecendo, nós somos os causadores e os responsáveis. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra que nesta noite falou aos nossos corações e que mostrou, Senhor, que o Senhor tinha uma controvérsia com o povo de Israel, assim também o Senhor tem controvérsias com os habitantes da terra. O Senhor tem uma controvérsia conosco, com a Tua igreja, porque muitas vezes, meu Deus, não temos honrado o Senhor, não temos vivido à altura dos mandamentos do Senhor, não temos feito a Tua vontade, como diz aqui o Senhor na Tua palavra, não temos praticado a justiça, não temos amado a misericórdia e nem temos, meu Deus, andado humildemente diante de Ti. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso Brasil, e rogamos ao Senhor que nos perdoe e ao mesmo tempo clamamos ao Pai pelo fim desta pandemia. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.